Nessa videoaula nós vamos apresentar a solução de dois exercícios derivando uma função na forma implícita. Vejamos aqui o primeiro exercício. Eu tenho aqui uma função x ao cubo mais x2y mais xy2 mais y3 menos 5 igual a zero. Observe que a forma geral desta função já se encontra aqui com o zero do lado esquerdo e do lado direito, perdoe. E no lado esquerdo eu tenho uma expressão que mistura x e y. Portanto, aqui eu tenho a forma geral já pronta da função implícita, que é f de xy igual a zero. Em uma primeira vista, eu observo essa expressão e sou conduzido a imaginar a possibilidade de uma função de duas variáveis. Mas, se eu observar que para cada valor de x eu dou um valor a x, sobra uma equação que depende apenas de y, que pode ser resolvida para determinar um valor de y. Portanto, y se relaciona sim com x. Portanto, eu tenho uma função de uma única variável disfarçada. Por isso o nome de forma implícita, porque ela está disfarçada. Então, como eu tenho uma função que implicitamente está descrita como y igual a f minúsculo de x, embora isto não esteja explícito aqui, não esteja clara essa relação de dependência de y com x, ela existe, embora esteja oculta. Por isso, eu posso determinar a derivada dy dx, ou seja, eu posso obter a derivada da variável y em relação a x. E que me diz a fórmula de derivação? Me diz que a derivada de y em relação a x, na forma implícita, é o sinal negativo do quociente formado por fx dividido por fy, que é fx, como já dissemos algumas vezes. Fx é a derivada da expressão f de xy, que neste caso é x ao cubo mais x ao quadrado y mais xy2 mais y3 menos 5. Eu derivo essa expressão em relação a x, mantendo y como constante, ou seja, eu vou admitir y como constante. Então eu vou derivar toda essa expressão em relação a x, imaginando que y é uma constante. Ora, x ao cubo mais x ao quadrado y mais xy2 mais y3 menos 5 igual a zero, eu vou derivar uma soma. Portanto, eu tenho que derivar x ao cubo em relação a x, tomar essa expressão e somar com a derivada de x2y em relação a x, por sua vez, somar com xy2 em relação a x, mais a derivada y3 em relação a x, menos a derivada de 5 em relação a x, e isto vai compor o meu numerador desta expressão. Muito bem, já chamo a atenção logo neste momento que quando eu for derivar y3 em relação a x, como eu estou admitindo y como uma constante, a derivada de y ao cubo em relação a x é igual a zero. Por que, professor, se y é uma variável, mas
é uma variável, mas na fórmula fx me diz que eu tenho que admitir y como uma constante. Então eu vou abstrair o fato de y ser uma variável e vou imaginar e lembrar, na hora de obter fx, que se y é uma constante, y ao cubo também é constante. Portanto, a derivada de y ao cubo em relação a x tem que ser igual a zero. Só para fixar ideias, se 2 é uma constante, 2 ao cubo é igualmente constante, porque é igual a 8. Só para esclarecer. Portanto, vamos lá. Fx é, primeiro, derivada de x ao cubo em relação a x. Essa expressão depende apenas de x, portanto, aqui eu tenho 3x ao quadrado. Em seguida, eu devo derivar x ao quadrado y em relação a x, lembrando que y é uma constante. Se y é constante, eu vou usar a primeira regra de derivação, que diz a primeira regra: se eu tenho que derivar c vezes f, significa que a derivada é c constante vezes f'. Portanto, eu conservo o y, que é constante, e agora derivo x ao quadrado, que é igual a 2x. Mais agora a derivada de xy2 em relação a x, lembrando novamente que y é constante. Portanto, se y é constante, y ao quadrado também é constante. Então aqui eu coloco y ao quadrado vezes a derivada de x, que é igual a 1, mais a derivada de y ao cubo, que, como já dissemos, tem que ser igual a zero, já explicamos, porque y ao cubo também é constante, menos a derivada de 5, 5 é constante também, portanto, a derivada de 5 em relação a x é também igual a zero. Finalmente, eu cheguei aqui a fx, que é igual a 3x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Então, esta é a derivada fx. Muito bem, vamos guardá-la. E agora, vamos derivar a mesma expressão em relação a y. Fy. Agora, o contrário. Vou derivar em relação a y, mantendo x como constante. Então, novamente, vou derivar x ao cubo em relação a y, tomar esta derivada e somar com a derivada de x ao quadrado y em relação a y, mais a derivada de xy2 em relação a y, mais a derivada de y ao cubo em relação a y, menos a derivada de 5 em relação a y, e depois que derivar todos esses termos, eu terei a expressão fy. Então vamos lá. Fy é igual a derivada de x ao cubo em relação a y. Ora, já dissemos, agora é a vez de tratar x como constante. Portanto, a derivada de x ao cubo em relação a y é nula, é zero, mais a derivada de x ao cubo, de x ao quadrado y em relação a y. Ora, se x ao quadrado é uma constante, vou novamente usar a derivada usando a primeira regra, ou seja, se eu quero derivar c vezes f, a derivada é c vezes f'. Portanto, x ao quadrado se conserva e eu vou multiplicar pela derivada de y, que é igual a 1, mais a derivada de xy2 em relação a y
derivo, mantenho o x novamente, vou usar a primeira regra, vezes a derivada de y2 em relação a y, 2y, mais a derivada de y ao cubo em relação a y, 3y2, menos a derivada de 5 em relação a y. Ora, 5 é uma constante, portanto, a derivada de 5 é 0. Finalmente, eu obtive aqui fy como sendo igual a x ao quadrado mais 2xy mais 3y ao quadrado. Então, esta é a derivada fy. Muito bem. Finalmente, para resolver a nossa pergunta, ou seja, para determinar a derivada dy dx, vamos nos recordar que ela é o sinal negativo. Vamos subir um pouco mais a tela e observar. Aqui está a fórmula de derivação. Da derivação de uma função dada na forma implícita, é o sinal negativo do quociente formado por fx dividido por fy. Portanto, aqui está o meu fx, aqui está o meu fy. Portanto, sinal negativo de 3x ao quadrado mais 2xy mais y2 dividido por x ao quadrado mais 2xy mais 3y2. E esta é a resposta deste nosso primeiro exercício resolvido sobre as derivadas das funções dadas na forma implícita. Vamos ao segundo. Pronto, então aqui está o nosso segundo exercício. Então, neste caso, observe que já tem um zero do lado direito e, de fato, ao lado esquerdo, x e y se misturam de forma inseparável. Então, aqui eu tenho de novo a relação implícita y igual a f de x. Ela não está clara e eu nem preciso saber qual é esta relação, porque neste momento o meu objetivo é descobrir a derivada. Portanto, neste caso, f maiúsculo de xy, como diz a forma geral da função implícita, é igual a seno de xy mais o cosseno de x2 mais y2 menos 1. Esta é a expressão f de xy. Então, se eu desejo dy sobre dx, então isto é o sinal negativo do quociente formado por fx dividido por fy. Então, agora vamos derivar fx. Fx é igual, primeiro, a derivada do seno de xy em relação a x, mais a derivada do cosseno de x2 mais y2 em relação a x, menos a derivada de 1 em relação a x. Muito bem, vamos derivar agora, neste caso, devagar e com calma para não errar. E vamos observar que a função parcial aqui, que compõe a função maior, a função seno de xy, ainda que y esteja sendo tratado como uma constante, é uma função composta. Como eu derivo essa função composta? Desmembrando em seno de u
e u igual a xy. Muito bem. Então, a derivada do seno de xy em relação a x é o cosseno de u vezes a derivada de xy em relação a x. Novamente, y é uma constante. Portanto, vou usar a regra primeira. C vezes f possui por derivada C vezes f'. Quem é C? Y. Quem é fx? Derivada de x em relação a ele mesmo é igual a 1. Portanto, esta derivada do seno de xy em relação a x, substituindo agora u por xy, é y vezes o cosseno de xy. Muito bem. Aqui está a primeira parte. Agora eu preciso derivar o cosseno de x2 mais y2 em relação a x. Então, isto é, usando de novo a decomposição, é cosseno de v, e v é x2 mais y2. Então, usando a regra de derivação da função composta, que é a mesma regra da cadeia, eu vou multiplicar as duas derivadas, não esquecendo de depois eliminar v. Então, vamos lá. Cosseno de x2 mais y2 em relação a x é igual a menos o seno de v vezes a derivada de x ao quadrado mais y ao quadrado em relação a x. Derivada de x ao quadrado, 2x. Derivada de y ao quadrado, se y está sendo tratado como uma constante, é igual a zero. Portanto, eliminando agora a variável v, isso é menos 2x seno de x2 mais y2. Por fim, eu posso ter o meu fx porque a derivada de 1 é igual a zero. Então, fx é igual, primeiro termo, y vezes o cosseno de xy, menos 2x seno de x2 mais y2. Aqui está, então, a derivada de f em relação a x, tratando y como uma constante. Muito bem, já está aí. Agora, eu vou resgatar a minha expressão, que aqui se encontra, e analogamente vou trocar a derivada em relação a x pela derivada em relação a y. Portanto, fy é a derivada do seno de xy em relação a y, mais a derivada do cosseno de x2 mais y2 em relação a y, menos a derivada de 1 em relação a y, que já sabemos que dará igual a zero. Muito bem, então novamente, seno de xy é uma função composta. Então, derivada do seno de xy em relação a y, como será feita? Vou decompor seno de u igual a xy. Portanto, agora já estou pronto, uma vez que já sei que a derivada final será igual ao produto das derivadas. Ora, derivada do seno de u, cosseno de u, vezes a derivada de xy em relação a y, se x é constante. Então, analogamente ao que fizemos no caso de x, é x vezes a derivada de y, que é igual a 1.
Portanto, esta derivada deste primeiro termo é x vezes o cosseno de xy. Passemos agora à segunda, ou seja, a derivada do cosseno de x2 mais y2 em relação a y, lembrando que isto é também uma função composta, cosseno de v, e v é igual a x2 mais y2. Muito bem, derivada do cosseno de v. Então agora, derivada do cosseno de x2 mais y2 em relação a y é igual a derivada de cosseno de v menos o seno de v, vezes a derivada de x2 mais y2 agora tomada em relação a y. Ora, se x é uma constante, derivada de x ao quadrado é igual a zero e derivada de y2 é 2y. Portanto, esta derivada é menos 2y seno de x2 mais y2. E, finalmente, eu tenho igualmente a expressão que me dá a derivada fy. Então, fy é, primeiro termo, x vezes o cosseno de xy, menos ou mais o segundo termo, só que aqui eu tenho um menos na frente, então virou menos 2y vezes o seno de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então aqui está fy. Então agora podemos determinar a derivada final dy dx, dy dx é o sinal negativo do quociente formado por fx dividido por fy. Fx, y, cosseno de xy, menos 2x seno de x2 mais y2, dividido por x cosseno de xy menos 2y vezes o seno de x2 mais y2. E aqui está, então, a resposta deste segundo exercício que acabamos, então, de resolver agora. Espero que você tenha entendido. Caso tenha pairado ainda alguma dúvida, é só postar nos comentários que eu responderei. Até o próximo vídeo.